Boa noite, pessoal. Eu sou o Thiago Melo, tá? Eu trabalho desenvolvendo games e estou aqui para falar um pouco da minha história, de como eu me transformei de cientista da computação, que não sabe nada sobre empreendedorismo, tá, num empresário. Eu comecei a trabalhar com games na Universidade de Tiradentes, lá para 2003, a convite de Daniel Vivas, que se tornou meu sócio durante muitos anos na empresa. A gente começou a fazer um grupo de estudo de games, a gente queria desenvolver games, a gente gostava muito de jogar o dia todo. Então vamos tentar fazer isso, vamos ver o que a gente pode fazer. Esse grupo foi evoluindo, foi se desenvolvendo, e em 2004 a incubadora da Universidade de Tiradentes estava começando. Então o Bétega convidou o Daniel Vivas, ele me convidou e convidou o Flávio também, foram 3 pessoas, para abrir uma empresa de games. A gente chamou a empresa de Lumen Technology. Você pode perceber que eram 3 programadores, né, pelo design aí dessa desgraça. Mas a partir daí a gente não tinha empresa formalizada ainda. A gente começou a estudar, a desenvolver e estudar um pouco do mercado e tal. Desde essa época, assim, um dos meus comportamentos que hoje eu valorizo muito como empresário, que me ajudou muito nessa época, era ser direto, sem rodeios. Tá? Enquanto os meus sócios estavam discutindo sobre que tipo de jogo a gente podia desenvolver, se era para celular, se era para computador, para internet, dispositivos embarcados, qual mercado que a gente acha, vamos parar e vamos ver se a gente consegue fazer um jogo bom. Né? Vamos parar uma semana, 2, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então a gente sentou, passou 1 ou 2 semanas desenvolvendo o jogo e comparou ele com o que tinha no mercado lá fora. Isso lá em 2004, a gente achou um jogo maravilhoso. Né? Não, o jogo não era bom, o jogo era péssimo. O pior jogo que eu já joguei na minha vida. Mas era o que a gente tinha na mão. Né? Com isso, a gente já começou a focar um pouco mais a empresa. A gente já começou a pensar, agora a gente pode trabalhar com jogo para celular. A gente vai precisar de um designer, para não ficar uma desgraça feia dessa. A gente vai precisar de alguém para trabalhar com som, a gente vai precisar de um programador que saiba isso e aquilo. Então a gente começou com esse aprendizado a formatar um pouco melhor a empresa. Né? A partir daí a gente foi... eu entrei numa área que eu não tinha menor conhecimento, que é a parte contrato, abrir empresa, plano de negócio, planejamento estratégico, coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E o curso de ciência da computação não tinha cadeira de empreendedorismo, então para mim era tudo muito novo. Né? Nessa época os outros 2 sócios tiveram um desentendimento, acabou ficando só eu e o Daniel Vivas. A gente pegou os computadores de casa, as mesas de casa, madeira velha que tinha em casa, fez uma estante e foi para a incubadora. Né? Essa era a primeira sala que a gente tinha. Era uma sala de 14 metros quadrados, relativamente pequena. E tudo de bom que vocês veem aí, as mesas bonitas e aquela cadeira ali, era tudo emprestado da incubadora. Né? A gente não tinha nada muito bom, não. Mas isso era suficiente para a gente. A gente precisava dos computadores e da internet, bastava isso. Bom, aí nessa época a gente reformulou um pouco a marca, deu uma melhorada, reduziu o nome para ficar mais fácil de divulgar. E a gente começou nosso primeiro projeto comercial, de verdade, foi um jogo para celular, uma imitação de Tetris. É um jogo bem simples, mas a gente trabalhou em parceria com a Meantime, uma empresa de Recife, e ela estava desenvolvendo um sistema de ranking online. Né? Então o nosso jogo acabou sendo o primeiro jogo para celulares que usava ranking na internet. Ninguém tinha isso na época. Hoje é um sistema ridiculamente simples, qualquer jogo tem, mas na época isso deu um certo destaque para a gente. A gente continuou trabalhando com jogos para celulares. Esse primeiro jogo ele foi publicado na Oi, na Claro, na Telemig, em algumas outras operadoras. Nessa época a gente não tinha Apple Store e Google Play, então o processo era muito mais difícil. Mas mesmo assim a gente conseguiu publicar alguns outros jogos que a gente desenvolveu em operadoras lá fora. A gente chegou a publicar na África do Sul, na Índia e em Taiwan, se não me engano. Então a gente estava super animado, isso lá para 2005, 2006. Mas a gente viu que não estava sendo sustentável, a gente não estava conseguindo ver crescimento na empresa. A empresa não estava crescendo, não era suficiente para o que a gente estava querendo no futuro. Então a gente começou a buscar outros modelos de negócio que a gente poderia trabalhar na mesma área. Né? A gente começou a terceirizar serviços para outras empresas de games. A gente conseguiu um parceiro muito bom, finlandês, em 2007,
E a gente desenvolveu vários jogos para ele, assim, não lembro quantos jogos foram, mas a gente passou cerca de 2 anos trabalhando diretamente com ele, então mais da metade da equipe da empresa era destinada para esse cliente. E aí a gente começou a crescer, a gente começou a conseguir clientes em outros lugares, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, França, Austrália e por aí vai. Bom, aí depois dessa terceirização, desde o começo da empresa até esse momento, uma coisa que eu comecei a prestar muita atenção, que eu, sei lá, eu menosprezava muito no começo, era prestar atenção nos meus erros. Os empresários normalmente menosprezam muito essa etapa, porque você erra, você esquece, você guarda isso. E para mim, até hoje, é muito importante saber todos os meus erros e prestar bastante atenção neles, porque eles são uma fonte muito importante de conhecimento para você. Pouquíssima coisa você vai conseguir aprender, seja num curso de graduação, num curso de mestrado ou um curso de empreendedorismo, que você vai conseguir corrigir ou não errar. Então, esses erros vão acontecer e você precisa saber lidar da melhor forma com eles. Isso já lá para 2009, a gente saiu da incubadora e foi outro período de grandes mudanças da empresa. Nessa época a gente já mudou a marca, a gente já foi para a gente já tinha designer na época, né? Então a gente já mudou a marca, mudou a proposta da empresa e a gente começou a melhorar todos os nossos processos de produção de games. E esse crescimento foi bastante importante. Tiveram algumas outras mudanças, como a saída do meu sócio, que me abalaram bastante. Então isso, como empresário, isso acaba afetando você. Mas foram nesses momentos em que a empresa deu esse salto e a gente continuou terceirizando os serviços de lá até cá. A gente tem alguns projetos próprios desenvolvidos, mas hoje a nossa qualidade já melhorou bastante, né? Como nossos clientes são todos de fora, o nível de exigência é muito alto. Então, seja para um ilustrador que vai entrar na empresa, seja para um programador, a gente tem que ter um nível altíssimo para poder competir com as empresas lá de fora. E de lá para cá, é mais ou menos isso que a gente fez até hoje. Aumenta aí. Obrigado. Uma coisa que eu escuto muito, seja em roda de empreendedores, seja na incubadora, seja em reuniões, é sobre como é importante você trabalhar com inovação, né? A gente está aqui todo dia inteiro falando sobre inovação. E uma coisa que eu percebi na minha empresa, que funciona muito bem, é você trabalhar com inovação incremental, né? É bem importante você olhar para trás, aprender com os seus erros, e saber que cada novo projeto você vai ter um adicional, você vai inovar em alguma coisa. Tá? Então, a gente já desenvolveu hoje mais de 50 jogos, e cada um desses jogos tinha alguma coisa que o outro jogo anterior não tinha. Então, mesmo que o cliente não peça isso, a gente vai lá e vai fazer, e vai tentar fazer, porque se isso der certo, isso vai se tornar uma inovação para os próximos projetos. Seja você fazer uma coisa um pouco mais rápida, ou um processo de ilustração que vai ser 20% mais rápido, mas, ou vai durar ao mesmo tempo, mas vai ficar mais bonito. Então, a gente gasta esse tempo a mais, a gente a gente tem esse custo a mais lá na empresa, para a gente garantir que os próximos projetos vão sair sempre melhores que os anteriores. E aí,
a gente estava falando aqui o dia todo sobre conforto, né? Sobre zona de conforto, sobre como todo mundo aqui transforma o mundo quando você começa a sair da zona de conforto. E esse é um conceito que eu demorei muito para assimilar, né? Em todos os cursos ou treinamentos empresariais que eu tive, todo mundo falava sobre isso. Você precisa sair da sua zona de conforto. Então eu demorei muito para pô, eu estou confortável aqui, porque eu preciso sair dessa zona. Mas todos os momentos da minha empresa em que eu passei por dificuldades, seja a saída do sócio, seja a saída de um profissional que era muito importante para a empresa, etc., todos esses momentos é que fizeram a empresa se tornar o que a gente é hoje. Então, a cada momento que você sai da sua zona de conforto, isso faz com que você pense nas soluções do problema. Tá? Sair da zona de conforto me deixa inquieto, e essa inquietude é que faz a gente resolver os problemas do dia a dia. Tá? Isso tudo não é fácil. Assim, eu, como não sou empresário, eu vim da área de computação, então é uma área diferente para mim, e isso tudo dá medo. Isso tudo dá medo. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de liderar uma empresa. Né? Durante muito tempo, durante boa parte até hoje, eu tenho medo de várias coisas que acontecem lá na empresa. A gente tem medo das nossas decisões, que geralmente são irreversíveis. Você toma uma decisão na empresa, você leva ela para um caminho, muito provavelmente você não vai conseguir voltar no rio para pegar outro caminho. Você vai precisar remar para achar outra saída. Então, o que eu aprendi é que a gente precisa saber lidar com ele da melhor forma. Né? Essa inquietude faz com que você tenha medo, mas faz com que você consiga achar soluções mais importantes para cada um dos problemas. Assim, eu estou falando só dos problemas de ser um empresário, mas isso tudo, no final das contas, me dá enorme satisfação. Tá? Hoje eu não troco o meu trabalho por nada nesse mundo. Eu trabalho com games, um trabalho fenomenal, mas o meu trabalho é mais como empresário hoje. Eu preciso pensar no negócio, eu preciso pensar na minha equipe, eu preciso pensar no fluxo de caixa, eu preciso pensar como que a minha empresa amanhã vai estar um pouco mais saudável que hoje. E é satisfatório ver a empresa hoje como uma máquina que funciona muito bem, como um organismo saudável, sabe? Ver que sua equipe hoje confia na direção que você deu para sua empresa e que está todo mundo no mesmo barco e remando na mesma direção. Tá? Essa é outra dica que eu tenho para todo mundo que quer trabalhar com gente, com equipe ou com empreendedorismo, é dar valor à sua equipe. Né? Ela é muito mais importante que você. Tudo isso que vocês viram aí hoje, esses jogos que a gente desenvolveu, foram minha equipe que desenvolveu. Eu dei a minha dica, eu fiz uma coisa, programava uma coisa ou outra, fazia café, trocava lâmpada, o que fosse. Mas o importante, mais importante da empresa até hoje é a equipe. Então, quando ela está funcionando como uma máquina que está funcionando bem, é satisfatório você ver que está todo mundo remando na mesma direção. Tá? Então, hoje eu não troco o meu trabalho por nada. Eu sou Thiago Melo, eu faço produção de jogos eletrônicos e eu vou deixar vocês aqui com um trailer do nosso último jogo. Obrigado.